gravação também, antes que eu me esqueça. Então, hoje, né, nós vamos iniciar conforme o cronograma. Pessoal, vocês lembram que no sábado, né, eu lembrei ontem, né, mas hoje eu vou enfatizar novamente isso, nós temos aula extra, né? São aquelas aulas que devem ser feitas, são no sábado, são sábados letivos, para fechar, necessárias para fechar a carga horária do semestre, certo? Então, como eu comentei, eu acho que sexta ou sábado por aí eu vou postar a aula, né? Vou fazer com que ela não seja muito longa, mas vai ser a continuação desse conteúdo que a gente está vendo, que nós vamos iniciar hoje, né? Daí eu vou colocar o link também lá no Siga para vocês assistirem no YouTube a gravação. Como comentava, então vai ser a continuação do assunto de hoje, né? Hoje nós vamos ver a célula vegetal, as especificidades, né? Nós vamos ver o que é uma célula e as diferenças dos organismos os procariontes, no caso, né, que as células não são compartimentalizadas, e dos eucariontes, que é o caso da célula animal e da vegetal, que é o nosso principal foco de estudo, certo? E também as diferenças, né, que a célula vegetal, sobretudo, ela tem algumas características que distinguem ela da célula animal, como é o caso da parede celular, que que nós veremos hoje, mas também, né, tem cloroplastos, né, a célula vegetal, que daí eu acho que vai ficar para a próxima aula, no caso, que não vai dar tempo de ver hoje, e que é nesses cloroplastos que ocorre o processo da fotossíntese, que é característico dos vegetais, né? Tanto que eles acontecem em tanta quantidade na célula que eles possuem coloração verde, e é por isso que os vegetais, então, sobretudo as folhas que fazem fotossíntese, possuem a coloração verde, graças a esses cloroplastos. Mas também nós vamos ver outras organelas hoje, complexo de Golgi, né? Ver né, que cada uma elas possuem meio que uma função específica na célula vegetal. Certo? Como eu sempre comento, então vocês fiquem à vontade, né, para fazerem perguntas, seja no chat, seja podem ligar o microfone, também fiquem bem à vontade. Eu acho que vocês estão escutando alguns barulhos, acho que estão acontecendo alguma obra aqui, mas meio que não tem o que fazer, certo? Bom, então existem basicamente nos seres vivos, né, já que existem dois tipos celulares. A célula eucarionte, que é o que se engloba a célula vegetal e a célula animal. E nessa célula vai ter um núcleo organizado vai ter um núcleo organizado, que é onde fica contido o material genético. E esse vai ser o nosso principal local de estudo e foco de estudo aqui na disciplina de genética. Depois é ali que vai estar contido, então, o DNA, todas essas outras todos os cromossomos, etc., que a gente vai ver na disciplina, né? Mas também possui outras organelas que a gente vai estudar, mitocôndrias, né? Complexo de Golgi, que a gente vai estudar na aula de hoje, e na próxima a função que eles possuem na célula, certo? Basicamente, né, o que uma simplificação, vamos dizer assim, né? A célula eucarionte, de maneira simplista, ela é dividida, então, em membrana plasmática, que é, então, o que envolve a célula, né? No caso da célula vegetal, nós vamos ter ainda a parede celular que envolve essa célula, o citoplasma e o núcleo. Já a célula procarionte, nesse caso, então, existe, por exemplo, muito comum bactérias, que sejam organismos procariontes, né? São procariontes.
o que que acontece? Eu não vou ter um núcleo e esses compartimentos aqui, né? Essas organelas compartimentalizadas. Esse núcleo, ele vai estar disperso, mais ou menos, ali no citoplasma, né? O DNA, por exemplo, vai estar disperso no citoplasma, não vai estar num compartimento, né? E também é envolto, claro, por uma membrana nuclear. Da mesma forma, né? Ele tem não seriam organelas, né? Mas, por exemplo, os polissomos, né? Outras coisas que têm característica em comum, como é o caso da membrana plasmática. Porém, né, ele não tem não tem organelas. Então, é uma forma de vida, vamos dizer, um pouco mais simples, certo? Não tem organelas membranosas. Agora, então, diferenciando, né? Agora aqui nós primeiro definimos, então, entre procariontes e eucariontes. Dentro do grupo dos eucariontes, vai existir a célula animal, as que constituem os nossos tecidos, por exemplo, e a célula vegetal, que é o nosso objeto de estudo na aula, certo? A grande maioria, né, das organelas são, né, aparecem tanto na célula vegetal como na célula animal. Mitocôndrias, citoesqueleto, lisossomos, os retículos endoplasmáticos, certo? Complexo de Golgi. Ambas têm membrana plasmática também. Núcleo, sobretudo, né, que como comentei é onde está contida a informação genética. No entanto, também tem algumas organelas que são específicas da célula vegetal, sobretudo. A principal delas, né, os dois principais são o quê? Que eu comentei. A parede celular, né, que é característica, que a gente vai ver qual que é as funções, né, da célula, de sustentação, etc. Também possui os cloroplastos, como eu comentei, então são as organelas responsáveis por fazer a fotossíntese, né? É ali que ocorre, que tem o fotossistema 1 e 2, que depois lá na disciplina de fisiologia vegetal vocês vão aprender bem nessa parte da fotossíntese, certo? Vamos ver com detalhe. E também, né, a célula vegetal ela é caracterizada por ter um grão de vacúolo central. Hoje, já na aula de hoje, a gente vai ver o que é esse vacúolo, né? Mas já adiantando, é meio que onde a célula armazena substâncias que ela não vai utilizar, certo? Como se fosse um lixão, mais ou menos. Mas estou simplificando que é um lixão. Na verdade, é um local, né? Que inclusive ela pode ela expandindo isso, ela pode, esse vacúolo central, quando ele está cheio por exemplo, sais minerais e outras coisas que ele armazena, ele pode ocupar até 90% do espaço dessa célula. Então, ele contribui para que essa célula se mantenha túrgida, né? Que ela se mantenha, então, vamos dizer, mais cheia, vamos dizer assim, e que isso possibilite o crescimento do vegetal, né? Então, aqui vocês... Deixa eu permitir aqui. Vocês observam que o que envolve a célula, né, aqui, primeiramente, né, isso aqui é vocês têm que ver que isso daqui é um formato de célula didática, né? Não é que as células, né, depois a gente vai tentar ver, elas não se apresentam dessa forma assim tão ilustrada num microscópio, né? Vamos tentar fazer uma aula prática ali que a gente possa usar o microscópio para ver os diferentes tipos de célula. Mas, por exemplo, não são todas as células
que apresentam cloroplastos, não são todas que apresentam, inclusive, núcleo, né? Por exemplo, as células do xilema, elas são as células que mortas, que não têm núcleo, né? Certo? Então, isso aqui é uma representação né, didática, certo? José, quer falar alguma coisa? Não, professor, acho que aqui errado aqui. Sim. Ah, tá. Tá bom. Qualquer coisa, fique à vontade. Né? Então, aqui nós vamos iniciar primeiro, né? O que reveste. Bom, vamos passar para o próximo slide que a gente vai poder ver com maior detalhe. O primeiro, então, o primeiro constituinte, né, o que está mais no exterior, é a parede celular, certo? Quais que são as funções? Isso vocês já aprenderam lá na biologia, né, no ensino médio, mas é mais uma recapitulação. Ela envolve a membrana plasmática, né? E isso é uma coisa muito importante que vocês têm que lembrarem, é que ela é só presente nas células vegetais. E também alguns outros organismos, né? Alguns fungos. No entanto, a constituição da parede celular dos fungos é de quitina, enquanto que nós vamos ver que aqui na parede celular dos vegetais, a constituição é de celulose e pectina, certo? Então, é uma estrutura exclusiva dos vegetais. Quais que são as funções que ela tem, né? A principal função é proteger a planta, reforçando externamente, então. O que isso faz? Né? Por que às vezes o vegetal ele tem árvores, né? As sequoias lá nos Estados Unidos que tem mais de uma centena de metros, né, de altura, são extremamente altos, né? Então, é graças a essas paredes celulares reforçadas que cada uma das células tem, né? Elas são material extremamente resistente. Então, ela faz a sustentação de partes das plantas, é ela que deixa esse tecido mais enrijecido, vamos dizer assim, né? E também, quando a célula, às vezes, né, ela absorve uma quantidade exagerada de água, né, ela evita uma quantidade exagerada de água por estar com muitos solutos dentro, então ela absorve água. E é como se fosse um balão, imagine um balão, acho que tem na imagem, nessa próxima imagem, aqui fica melhor de vocês visualizarem nesse desenho. Quando tem uma solução isotônica, a quantidade de água que entra é a mesma quantidade que sai, certo? Então, ali ela está num equilíbrio osmótico, pode-se dizer assim. Se eu tenho uma solução hipertônica, e isso pode ocorrer, por exemplo, se a célula absorveu muitos sais, como, por exemplo, muitos fertilizantes, numa hipótese, que são salinos, ou ela está num ambiente com pouca água, e que é com um ambiente muito salino, o que acontece? Né? Ela acaba perdendo muita água mais do que entrando. Isso faz o quê? Com que essa célula, então, ela acabe se encolhendo. Isso numa célula animal. Numa célula vegetal, ocorre a mesma coisa. Ela também se encolhe. A membrana, a parede celular vai ficar do mesmo tamanho. Ela não se deforma, vamos dizer assim. Porém, a membrana e as outras estruturas da célula, sim, que elas vão encolher, certo? E aqui ela ficar presa aqui pela célula, como vocês podem observar por essas estruturas ali que a gente chama de plasmodesmos, que são a que fazem a comunicação entre uma célula e a célula vizinha, certo? Então vocês vejam que a parede celular não se deformou pela saída de água, né? Ela ficou mais seca, pode-se dizer. Enquanto que a membrana plasmática, as outras organelas, sim, né? O citoplasma, sobretudo, que encolheu. Então, isso numa solução
hipertônica, que a gente chama, certo? Já numa solução hipotônica, o que é? É quando a quantidade de sais, né, quando entra mais água nessa célula do que ela perde. O que vai acontecer numa célula animal? Ela pode inflar, né, ter tanta água nesse meio, que é o que acontece, ela pode inclusive ocorrer a autólise, né? Então, ou lise, né, autólise, que daí então a célula acaba se rompendo, né, como se fosse explodindo. Já na célula vegetal, por ela possuir essa parede essa parede celular, perdão, o que acontece? Eu posso entrar uma quantidade muito maior de água que não vai ocorrer, né? Ela não vai estar lisada, ela não vai entrar, ela não vai, por exemplo, não vai se romper, é a palavra que eu estava tentando buscar, como na célula animal. Então, isso confere uma maior resistência à célula vegetal do que a célula animal pela parede celular, certo? De que a parede, o que confere então essa resistência à parede celular, né? E consequentemente que confere à célula vegetal diferentemente do que os animais não têm, né? É porque ela é constituída de compostos que são bastante mais firmes, vamos dizer assim, né? E que por microfibras, né, de celulose ou celulose também pode se dizer, né? Então, a celulose, ela forma como se fosse um esqueleto, né? Então, ela forma a estrutura básica da parede celular. Já a gente vai ver um esquema para explicar melhor isso. Entre esse esqueleto, essas microfibrilas de celulose, vai estar contida a hemicelulose, que tem a função, então, de estabilizar a parede celular e fazer a ligação entre uma fibra de celulose com a outra. Então, vai unir esses esqueletos, certo? Como se fossem uns esqueletos, a gente pode fazer uma analogia. E a pectina, que é o terceiro componente, né? Ela vai fazer a constituição da lamela média. Ou seja, ela vai cimentar como se fosse um cimento, certo? Claro, né? Fazendo uma analogia, claro que né? Ela tem propriedade, então, de unir as paredes celulares vizinhas. Então, é como se fosse, né, ela que gruda uma célula na outra, certo? Essa lamela média que é constituída pelas pectinas, certo? E através, então, dessa lamela média, que vai determinar, então, a porosidade da parede celular, ou seja, vai determinar o quanto de água que pode entrar e a velocidade que essa água vai entrar na parede celular, né? Então, algumas são mais porosas, outras são menos porosas, certo? A adesão celular, então, tem essa propriedade de agir como se fosse um cimento de uma célula com a outra. Também é através da lamela média, né? Ela tem propriedades de saber o reconhecimento de simbiontes, ou seja, por exemplo, né? Se tem um fungo que vai ser fazer uma simbiose com as raízes do vegetal, como é o caso dos fungos micorrízicos arbusculares, que são fungos então que se associam às plantas e aumentam a superfície de absorção das raízes, né? Então é uma interação simbiótica que causa benefício tanto para o fungo, né? Já que a planta vai dar carboidratos que são formados, carboidratos dos açúcares da fotossíntese para esses fungos, e os fungos, né, eles vão servir como uma extensão do sistema radicular dessas plantas. Então, isso é uma simbiose. Então, é na lamela média que ela vai reconhecer que esse fungo é benéfico e vai deixar que ele penetre na célula. E
ela vai se fechar, vai se tornar menos porosa quando ela detectar, né, através, quando ela detectar que for patógenos, certo? Aqui, então, é a figura que eu comentei. Só um momento. Vocês têm, então, a estrutura da parede celular. Então, aqui, nesse azul de coloração mais um azul petróleo, talvez, né? Temos o esqueleto, que então são as microfibrilas de celulose, que formam a estrutura básica. Unindo um com o outro, uma dessa celulose com a outra, nós vamos ter então a hemicelulose, certo? E a pectina, então, ela vai estar aí, então, meio que né, utilizando como um cimento ali, inclusive na lamela média, né? Que isso aqui, essa lamela média é que vai fazer a adesão dessa parede celular composta por esses componentes que eu comentei com a célula vizinha. E abaixo aqui, então, né, vocês já vão ver que o próximo componente da célula vegetal, que é o nosso próximo que a gente vai ver, que é a membrana plasmática que está abaixo, certo? Então, aqui eu tenho a lamela média, aqui eu vou ter uma outra célula, certo? Lamela média, parede celular e membrana plasmática abaixo. E abaixo, né, se tivesse aqui uma continuação, seria, então, o citoplasma, onde estão contidos as diferentes organelas que possuem diferentes funções na planta, na célula, perdão. Aqui, ó. Nessa outra ilustração, então, vocês observem, né? Novamente aqui, então, ó, parede celular, abaixo da parede celular, membrana plasmática, e aqui o citoplasma. Entre um citoplasma, perdão, mas as células elas não vivem sozinhas, né? Elas não são isoladas, elas se comunicam com as células vizinhas, formando os tecidos. E essa comunicação com as células vizinhas, ela se dá sobretudo pelos plasmodesmos, né? O que são esses plasmodesmos? Eles são canais que facilitam o transporte de substâncias de uma célula a outra, né? Então, por exemplo, se uma célula está com excesso de água ou de algum um elemento químico, alguma coisa, ele se comunica com uma célula para outra através desses canais, dessas ligações. Né? E isso é altamente vantajoso, né, para um tecido, né, que forma um órgão. Porém, também aí é quando um fungo ataca uma célula, né, ele se instala no organismo, ele se utiliza também desses plasmodesmos para invadir a célula vizinha, né? Então, por exemplo, se ele está invadindo essa célula, ele vai começar a crescer as suas hifas, que é o corpo dele, e vai invadir as células vizinhas, né? Então, assim como tem as suas vantagens, também tem as suas desvantagens, né? Mas claro que é muito mais vantagem, né, para as células poderem conseguir trocar nutrientes, outros elementos e água. Então, plasmodesmos são canais que ligam uma célula à outra, certo? Não só fungos, né, mas também vírus utilizam esses plasmodesmos. Da mesma forma, né, aqui vocês observem nessa outra imagem, aqui tá na microscopia, vocês vejam que tem essa lamela média que une uma célula à outra, e aqui a parede secundária, que a gente já vai ver o que é também, certo? Aqui. Não sei se você já deve ter pensado, mas
Vocês já ouviram falar do choro da videira? Alguém já ouviu falar? Sim, na poda? Isso, da poda. Sim. Já Por viram? isso que a gente corta na lua minguante. Não corta na lua É, cheia. pode ser também, pode ser. Mas daí essa, das luas eu não Não, estudei muito essa parte ainda. isso eu comprovo em 3 anos a gente podar aqui e E podar na funciona. lua minguante, funciona. Não, essa Poda na lua questão. cheia, poda na lua cheia ou na crescente, ela chora como se fosse uma torneira aberta. Mas é claro que isso aí tem influência, né? Porque se a gente for ver, como é que é o nome daquele fenômeno que ocorre lá na foz do rio Amazonas, que é por lua também? Pororoca. Pororoca, esse também é regido pelas luas, né? É numa lua que acontece aquilo. Então, o que é? A lua, né, ela tem, de fato, influência sobre a atividade da água nos vegetais, né? Não só nos vegetais, né, mas até no maior rio do Brasil, você pode ver a influência da lua. Mas, voltando, tá, o que eu queria dizer é que, então, o que acontece? Quando ocorre o choro da videira, é porque o que é? A planta está ali saindo em dormência, né? Então, ela está saindo daquele estado que ela não tem folha nenhuma e ela já começa a metabolizar. Ela já começa, então, a começar a circular a água nos vasos condutores dela, que são os xilemas, sobretudo, que serve para a circulação de água, né? Tem influência, mas que é mais para nutrientes, mas isso também a gente vai ver posteriormente em botânica. Mas, enfim, né? Então, esses condutos, né? O xilema, ele está cheio de água. E por que que tu falasse da lua minguante e da lua cheia? Então, porque de fato uma lua afeta mais essa atividade de água na planta. Mas e o que que faz essa água parar, né? Por que que ela não continua mandando, né, perdendo água, né, infinitamente? É por causa dessas caloses que se depositam entre um plasmodesmo e outro. Então, aqui o que era acontecendo, né? Por esses canais, iria, daí vocês imaginam, então a água ia continuar perdendo célula, porque ela ia ter sido cortada, e daí ia vir água, né? Não só água, mas também outros compostos de outras células. Então, ela ia continuar indefinidamente perdendo água. Mas daí o que acontece, né? Ocorre essa deposição de calose, né? E essa substância, né, ela age como se fosse, então, como se fosse uma um tampa. E aí tampa esses plasmodesmos, fazendo, então, com que pare o tal do choro da videira, como, né? Embora saia um pouco mais de água, como tu comentasses, bem comentado, em determinada lua, né? Mas o que faz com que pare essa saída de água da planta é essa deposição de calose nos plasmodesmos, então, tentando cicatrizar, né? Não cicatrizar, mas tentando estancar a perda, né, de água, né, da planta, né, de água e também outros nutrientes que estão ali dissolvidos pela poda, certo? Então, é através disso, assim que ocorre, então, a perda esse, que ocorre, com que pare a perda de água, né, que seja mais estancado, certo? Bom, os tipos de paredes celulares, né? A videira tem a parede primária e a parede secundária. Alguns vegetais mais herbáceos só possuem a parede primária. A parede primária, então, ela é depositada durante o crescimento da célula vegetal, ou seja, né, ela está ainda aumentando de tamanho, vamos dizer assim, né? Ela não chegou no seu tamanho definido,
né? Então, nesse caso, a celulose, né, as microfibras de celulose, elas estão numa matriz, né, estão num local altamente hidratado. É isso se a gente pensar, então, né, um ramo quando está com uma brotação nova, ele tem muito mais água do que um ramo, então, herbáceo, né? Tem muito mais água do que um ramo lenhoso, certo? Já um ramo lenhoso, por exemplo, ele vai ter já a parede celular secundária. Então, essa parede celular secundária ela é depositada sobre a parede celular primária e na membrana plasmática, né? Quando a célula, então, quando esse vegetal já parou de crescer, né? Ele já atingiu seu tamanho, um ramo, por exemplo, né? Ele cresce de maneira herbácea no início, mas depois que ele já cresceu, já atingiu o seu determinado tamanho, ele para de crescer e começa, então, a formação dessa parede secundária. Para que isso? Porque essa parede secundária ela é um revestimento mais estável e que confere maior resistência ao vegetal, certo? E é na parede celular secundária, né? Constituída por diversas lâminas de material mais resistente. E esse material se chama lignina, né? E que dá origem ao processo de lignificação. Então, quando o ramo, né, ele inicia um crescimento ele inicia bastante herbáceo, né, um broto, e conforme com o passar do tempo, então esse broto ele vai ficando mais lignificado, ou seja, ele vai ficando mais lenhoso, certo? Até podia ter trazido uma foto aqui de ramos de videira, né? Mas é a mesma coisa, ele adquire inclusive outra coloração, ele passa mais de um verde para uma coloração, então daí depende do vegetal, no caso das videiras, uma coloração mais castanha, marrom, né? Depende da variedade, inclusive, certo? Então aqui vocês observem no microscópio óptico, né? A parede celular primária e já então, né? Que é a mais herbácea, vamos dizer assim, né? A primeira que surge. E após esse ramo, então, ir se lignificando e então se enrijecendo, né? Tendo maior sustentação, né? Ficando mais estável e resistente, ele forma, né? Começa a se depositar sobre essa parede primária, a parede secundária, que vai dar mais resistência para ele crescer em altura, por exemplo, certo? Alguma questão sobre a parede celular, sobretudo sobre de que ela é formada, né? Muito importante essa questão das celulose, hemicelulose e pectina. Por enquanto, tudo certo. Tá certo. Semestre passado, a gente, pelo menos aí o pessoal que entrou no semestre passado, a gente teve a oportunidade de ver no microscópio. É interessante. No que foi, desculpa? Semestre passado a gente fez a matéria de Botânica, não? botânica, isso. Ah, sim, daí vimos isso aí também. Isso, a gente teve a oportunidade de ver no microscópio sim, também. Bem Ah, sim, interessante. sim. É mais difícil assim, do que a gente visualizar isso na aula, com o professor explicando e tudo Sim, mais. Aí na hora de ver no microscópio, sim, tem que mas identificar o que é um passo mais complicado. nós vamos fazer isso, já digo para se preparar. Então vai ter presencial disso também. Então, Vai, tá no cronograma, não sei, eu acho, não sei se não é semana que vem até, tem que dar uma olhada. legal. Mas aí eu aviso vocês com antecedência. Justamente para fazer esse reconhecimento, né? Ali eu trouxe aqui para todos, eu vou trazer fotos, né, esquemas bem
ilustrados, né? Mas depois a gente vai ver no microscópio, não, como tu falaste, Bruno, não é tão fácil de achar, certo? Bom, então nós vamos agora para o segundo componente, né? Então que ele está, né, mais para o interior da célula, né? Então bem por fora está a parede celular. Após isso vem a membrana celular, certo? Ou membrana plasmática, que define então os limites da célula, justamente com a parede, certo? Então as funções, né, representam o limite da célula que separa o ambiente externo, juntamente com a parede celular, separa do ambiente externo para o citoplasma. Isso então faz com que impede, né, que vazem para o meio fora da célula ou que está dentro da célula, né? Ela e a parede celular. E essa membrana celular, né, ela é muito importante porque ela está ali, mas é ela que regula a entrada e a saída, né? Ela tem uma permeabilidade e através dessa permeabilidade, né, que se chama permeabilidade seletiva, é que vai haver então a regulação, né, da entrada e da saída de substâncias, né, sobretudo substâncias pequenas, e impede a passagem de substâncias grandes, né? E como é que essa regulação que ela faz? Como é que essa permeabilidade seletiva? Ela se dá, então, por proteínas que estão inseridas na membrana, elas estão ali como se fossem mergulhadas ali, e essas proteínas de transporte é que vão ser responsáveis, então, pelo tráfego do que entra e do que sai na célula. Aqui nesse esquema fica melhor de vocês visualizarem, mas então vocês observem, né? A gente vai ver aqui já o que significa essa composição aqui, né? Mas aqui é mais para vocês verem as proteínas. Então aqui, por exemplo, se eu estou para o meio externo, para entrar para o meio externo, né? Carboidratos, outros compostos, têm que passarem por essas proteínas e elas que vão selecionar, então, o que entra na célula e assim também como selecionam o que sai dessa célula, certo? Porque aqui nessas camadas fosfolipídicas, né, a gente vai ver que tem uma parte que aqui é hidrofílico, ou seja, tem afinidade para a água, mas aqui é hidrofóbico, ou seja, não tem afinidade para a água. Então, ela não consegue ter essa seletividade, essa permeabilidade, como tem nessas proteínas. Aqui, então, né, dela é constituída pelo modelo, né? Esse modelo foi chamado de modelo do mosaico fluido, né? Que é quando essas proteínas, então, estão ali como se fossem mergulhadas, essas proteínas que são seletivas estivessem ali mergulhadas na membrana celular, né? Então, essa membrana celular, além das proteínas, ela é constituída de uma dupla camada de lipídios. O que são os lipídios, né? São os óleos, né? Óleos são lipídios. Temos gorduras, por exemplo, etc., são todos do grupo dos lipídios, certo? Mas os óleos aqui são nas células vegetais, por exemplo, certo? Daí tem os óleos saturados, insaturados, que a gente vai ver na sequência, né? Mas então, de que é formada essa bicamada fosfolipídica, né? Se der um zoom aqui, vocês vão ver que então é formado pela cabeça, que vai ter uma região hidrofílica, ou seja, tem afinidade pela água, né? Porque moléculas de fósforo também, então tem um componente fósforo, e uma cauda que seria a região hidrofóbica, ou seja,
que não tem afinidade pela água, né? Então, vocês vejam que tem uns viradinhos para cima e outros que é virado para baixo, ou seja, essa parte aqui de cima é hidrofílica, porém essa parte aqui do meio é hidrofóbica, certo? Justamente, então, para que para que tenha um controle, então, na entrada de água e de outros e de solutos aí dentro da célula, justamente para que passe somente pelas, ou pelo menos a maior parte, pelas proteínas, certo? Então, essa é a bicamada fosfolipídica, porque tem uma molécula de fósforo, né? E porque ela também é composta por lipídios, tanto na cauda como na cabeça, né? E bicamada, ou seja, porque tem em cima e tem duas camadas, certo? Daí pensem, né? Isso tanto para os vegetais como para os animais, você tem a mesma constituição a constituição da membrana celular é parecida, né? Os dois têm essa mesma bicamada fosfolipídica. Mas daí vocês pensem, né? Será que como ela é composta por esses óleos, esses lipídios, né? Como a gente muito bem sabe, eles estão variáveis à temperatura, ao ambiente, sobretudo a temperatura. É a mesma coisa vocês verem uma manteiga, por exemplo, né? Uma analogia um pouco, pode ser um pouco absurda, mas quando ela está numa baixa temperatura, ela aumenta a quantidade de lipídios insaturados e fica o quê? Menos fluida, ou seja, ela endurece. Não é isso que acontece? Quando ela está em alta temperatura, já difere a composição desses lipídios. Eles ficam mais lipídios saturados e esses lipídios, então, eles ficam mais fluidos, né? Vocês podem subir a palavra menos líquido por mais líquido, né? Se quiserem substituir por mais fluido, menos fluido. Não é isso que acontece? É isso que acontece. Então, isso daí também, o calor, ele acaba alterando a composição dessa membrana, alterando também deixando ela mais fluida ou menos fluida de acordo com a temperatura. Então, tem influência do ambiente, né? Porque, por exemplo, que quando alguém está com febre, né? Por que não pode a temperatura se elevar de forma tão alta? Porque um dos motivos, né? Tem outros também, além de desnaturação das proteínas, mas é porque a membrana plasmática, com o aumento da temperatura, fica muito fluida. Então, daí pode ocorrer então danos às células do organismo humano, certo? Por isso, então, que a febre, né, ela começa a ficar preocupante ali perto dos 39, 40 graus mais ou menos, certo? Alguma questão sobre a membrana? Por isso que quando a gente coloca a manteiga no freezer, ela Endurece, exato. O óleo também, qualquer lipídio, dessas tem ácidos graxos, né, que tem esses componentes, eles acontece isso. Aqui no inverno passado, o óleo de oliva, mesmo em ambiente natural, devido às baixas temperaturas que ocorreram, ele solidificou. E que não é tão comum, né? Isso Não vai é da comum, composição. Isso é da composição do óleo, como comentei aqui, né? De estar esses lipídios insaturados e não e saturados. Alguns, por exemplo, a manteiga, claro, né? Só se estiver muito quente ela acaba derretendo, né? Porque ela tem maior quantidade de lipídios saturados, enquanto os outros, né? Então vai da composição desses óleos. Alguns a temperatura ambiente continuam líquidos, mas, por exemplo, se tu colocar quando tu colocar o óleo de oliva na panela, ele vai ficar mais na panela quente, claro. Ele vai ficar mais líquido ainda, né? Certo? Então, eles ficam mais fluidos com o calor e menos fluidos com o frio.
E a mesma coisa as nossas membranas, já que são compostas de lipídios, certo? Então, vamos seguindo. Só um momento. A próxima organela que a gente vai ver na célula é o retículo endoplasmático, certo? Ele tem duas funções principais. Já e tem dois tipos principais também, né? Dois tipos, que é o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, né? Então, de maneira geral, ele tem as funções de transporte de substâncias, daí a gente já vai ver qual que é que faz o transporte. Tem função de armazenamento, de síntese, sobretudo síntese, né? Síntese vamos dizer, fabricar. Caiu? A minha conexão está muito ruim, José. Aqui a minha caiu agora. Aqui caiu. Eu acho que é porque caiu aqui no campus a conexão. Inclusive. Voltou. Vocês estão enxergando agora? Não. Não estão enxergando a. Não. Tá, então peraí que eu vou tentar carregar ela de novo. Só um momento. Caiu aqui a internet aqui, inclusive eu achei que tinha caído a sala. Acho que o tempo para chuva deve colaborar também para a conexão não. Tá. E agora vocês estão vendo o slide inicial? Não, professor. Não? Não. Puxa vida. Não sei os demais colegas, mas eu não. É uma tela preta para ele. Não, acho que ninguém está vendo. Que também está assinado. Também não. Ainda não. Estranho, porque para mim está aparecendo. Nada, né? Não, ainda não. Deixa eu tentar compartilhar minha tela, vamos ver. E aí? A tela Está compartilhada. a tela. Sim. Tá, então deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui.
Isso. Tá. Agora não estão vendo, não estão Não, mais agora vendo. está célula vegetal. Ah, estão vendo? Ah, então Então, tá. Ah, não, então tá. Tá, então foi. Tá, era nesse que eu tinha parado, né? isso. Tá, então tá. Voltamos à programação normal. Certo? Então, ele tem a função principal de síntese de proteínas e transporte. O retículo endoplasmático. Agora a gente vai ver qual que transporta e qual que sintetiza. O liso, né? Então, ele é composto por uma membrana lipoproteica, e vocês vejam, então, que ele promove o transporte e o armazenamento de substância. Então, vocês observem que na célula, aqui, ó, ele liga o complexo de Golgi com o núcleo, com o vacúolo, com os outros organelos. Então, ele, né, ele serve de ligação e é através dele que consegue-se, então, né, esse intercâmbio de compostos entre uma organela e outra. Depois a gente vai ver que no rugoso é onde é produzido proteínas, mas daí é mandada por liso e para que essas proteínas, então, sejam distribuídas ali por toda a célula. Inclusive substâncias que causam danos à célula também ficam ali armazenadas nesse retículo endoplasmático liso, além do vacúolo, certo? Nas células animais, daí, né? Nas células animais elas não têm vacúolo, então fica armazenada no retículo endoplasmático liso substâncias que causam mal à célula, como é o caso do álcool, né? Medicamentos em excesso, drogas, tanto que as células, por exemplo, do fígado, né, hepáticas, elas têm uma grande quantidade desse retículo endoplasmático liso, né? Sobretudo se a pessoa for alcoolista, certo? Tentando, então, detoxificar essa célula. Mas, além dessa função, como eu comentei, então, tem de transporte, armazenamento, e também nos túbulos, né? Eu acho que aqui não está aparecendo nessa imagem, né? Mas, enfim, né? Também é onde é produzido os lipídios, que, por exemplo, vão ir lá para a membrana plasmática depois. E, além disso, dessas funções super importantes, é nele também que são produzidos fito-hormônios, né, na célula, que depois vão ser responsáveis, eles vão regular o crescimento e o desenvolvimento celular, certo? Então, super importante o retículo endoplasmático liso, transporte e armazenamento de substâncias e também, né, no caso dos animais, daí não é o nosso caso aqui, a detoxificação e também produção de hormônios e lipídios. Já o retículo endoplasmático rugoso, por que ele é chamado de rugoso? Porque ele é cheio desses, como se fossem uns pontinhos, né, como vocês podem observar nessa imagem, que é os ribossomos. E esses ribossomos têm uma função muito importante na célula, porque eles que são responsáveis, então, pela produção ou pela síntese de proteínas, né? E, então, tá, as proteínas que têm são, né, muito importantes para a formação de outros organelos, formação de novas células, de tecidos, né? Tem uma função muito importante no vegetal. E essas proteínas, então, são sintetizadas nos ribossomos, presente no retículo endoplasmático rugoso, embora não seja só ali que tem ribossomos. Também tem ribossomos espalhados por outras partes da célula, certo? Mas no retículo endoplasmático rugoso é que eles ocorrem
em maior densidade, vamos dizer assim, certo? Então, para que as proteínas, né, produzidas ali no retículo são importantes? Para o funcionamento das atividades celulares, né? Também, então, se eu tenho restaurar danos, né, algo da célula que foi danificado, né, então são restaurados por essas proteínas, inclusive, né, o ser humano, né, precisa de proteínas, caso tenha sofrido algum dano, alguma coisa, algum ferimento, por exemplo, certo? Além dessas proteínas, também direcionam processos químicos, já que também, né, as enzimas que aceleram os processos químicos são nada mais do que proteínas. Né? Então, aqui como comentei, né, eles não são só encontrados no retículo plasmático rugoso, esses ribossomos, mas também em outras organelas na célula vegetal. Então, aqui vocês observam, né, o retículo endoplasmático rugoso, nessa figura da esquerda, né? Então, com diversos ribossomos ali, então, por isso, dando esse aspecto rugoso, né? E isso é uma vista, né? Uma vista da célula, e na outra vista ele está empilhado, né? Ele está como se fosse diversas camadas ou cisternas, e ali, então, cheio desses ribossomos. Já o retículo endoplasmático liso, né? Ele não vai ter presente os ribossomos e vai ter esses túbulos, que então é onde vai ser produzida, por exemplo, lipídios e hormônios, como foi comentado, né? Fito-hormônios no nosso caso, certo? Isso aqui no microscópio a gente também vai poder visualizar na aula prática. Se eu não me engano, tem um microscópio sobre isso. Uma lâmina sobre isso, perdão. Eu tô lendo o chat aqui. Tá, mas agora está tudo bem, né? Tô ouvindo tudo. Tá ouvindo, né, Marisete? Sim, fui ver só agora. Tá, perfeito. É que tinha caído a conexão. Bom, outra organela também bastante importante, né? Essa daqui, ela também armazena substância e altera substâncias e exporta substâncias da célula. Então, o que que é? A gente viu que o retículo endoplasmático, ele transportava substâncias no interior da célula. Já o complexo de Golgi, ele vai vai transportar para fora essas substâncias, ou seja, vai exportar das células. Então, essa é a diferença. Ele também, né, tem essa função. Então, conhecida como o aparelho de Golgi, ou complexo golgiense, né, que foi o sobrenome do cara lá que descobriu, né? Acho que, inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel, se não me engano, mas lá em 1906, alguma coisa assim, pela descoberta, então, do aparelho, né? Aparato de Golgi, ou complexo de Golgi, ou golgiense, certo? Então, lembre, né? As substâncias que o retículo endoplasmático liso e rugoso produz, né? Proteínas pelos ribossomos, lipídios, hormônios, né? Então, ele exporta para fora da célula essas substâncias, certo? Então, ele está sempre ali, se vocês forem ver, acho que na próxima imagem, né? Ele geralmente se apresenta perto, então, desses retículos endoplasmáticos, porque eles têm uma relação de interdependência, né? Ou seja, o que é produzido por um é exportado por fora pelo complexo de Golgi, que é o que é produzido pelo retículo endoplasmático, seja liso ou rugoso. Então daí, né? E a partir então daí que é levado para depois para outras partes do corpo, né? O que é produzido dentro
da célula, ou para as outras partes do vegetal, no caso, que é o nosso objeto de estudo, certo? Então, o complexo de Golgi, ele também, né, ele tem essas cisternas, né, aí que, então, que são possíveis de fazer a caracterização dele no microscópio, certo? Ele tem cisternas tristas, cisternas cis, cisternas medianas, né? E também tem essa que está mais no envoltório, né? Que seria a rede trans. Bom, agora eu acho que é a última organela que a gente vai ver hoje, né? O vacúolo. Né? E o vacúolo, então, ele é muito importante para o vegetal, certo? E ele, juntamente com a parede celular, vocês têm que saberem isso, são organelas que estão presentes somente na célula vegetal. A célula animal não possui o vacúolo, sobretudo, certo? Então, o vacúolo, ele é muito importante, né? Porque ele meio que tudo que faz o de mal para a célula vai para o vacúolo, certo? Então, e não só o de mal, mas também ele tem muitas funções, certo? Como a gente vai ver. Inclusive, de expandir o tamanho dessa célula, né? Ele é muito, muito importante, esse vacúolo, para diversas funções. A primeira delas, então, né, é a de reserva. Então, é ali que ficam estocados o chamado suco celular. O que fica estocado? Então, pode ser água, né? Então, se a célula, por exemplo, está com estado de pouca, de baixa, de déficit hídrico, né? Ela retira a água do vacúolo, tem sais, tem açúcares, proteínas dissolvidas, certo? Tem compostos, inclusive, que a gente vai ver na sequência, que são os que dão coloração ao vinho tinto, que estão ali no vacúolo, certo? Então, é ali que é jogado, por exemplo, algum composto que na célula ele tá com muitos sais, né? Eu tô ali num terreno, por exemplo, né? Tem uma planta em um terreno com com excesso de adubação, certo? Então, esse excesso de sais, de açúcares, certo? Carboidratos, é mandado tudo para o vacúolo, né? Para ele não ficar causando danos às outras partes da célula, certo? Então, ele também, já continuando, controle osmótico. Pessoal, não sei se vocês lembram lá do ensino médico, né? Mas aqui, também depois aqui vai ter uma ilustração para mostrar melhor. Mas, por exemplo, né, a água, ela vai do ambiente onde tem mais sais para onde tem menos sais, né? Então, isso é osmose, né? Ela é do meio mais concentrado para o menos concentrado, certo? E como é que a célula pode fazer para puxar mais água para dentro dela? Então, ela aumenta a concentração de sais, certo? E isso é tudo regulado pelo vacúolo. Então, ela aumenta a concentração de sais que estão ali no vacúolo, por exemplo, ela solta esses sais, né? Isso faz com que entre mais água na célula e deixa ela mais túrgida, né? Permitindo um maior crescimento do tecido, né? Então, e do contrário também, né? Se ela está com cheia de água, por causa que tem muito sal, o que que vai fazer? O vacúolo vai retirar esses sais, fazendo então com que diminua a concentração, que fique um citoplasma menos concentrado de sais, e que dessa forma, então, diminua a quantidade de água, né? Evitando que a célula se rompa, certo? Então, ela tem um controle do processo de osmose. Também, né, lá é feita, então, bem né, como se fosse a reciclagem de nutrientes,
e degradação de moléculas, né? Então, que fazem mal para a célula. E da mesma forma, mais outra função muito importante do vacúolo, que ele atua na defesa da célula, né? Então, às vezes, né, a gente vê como as plantas são, né, inteligentes, né? Existem substâncias que são botadas, que a célula produz para, por exemplo, se tem um inseto comendo a folha, né? Ela começa a produzir substâncias de defesa, como o ácido jasmônico, o ácido salicílico, né? Então, ela começa a produzir substâncias que vão deixar, por exemplo, essa folha menos palatável para o inseto. Olha que interessante isso, certo? Então, essas substâncias ficam que deixam a folha, e daí o inseto fica menos atraído por aquele tipo de folha, por exemplo, né? Então, é uma forma de defesa, né, que os vegetais têm. Então, né, são extremamente complexos, e essa questão da defesa dos vegetais, isso aí está só no início dos estudos, né? Então, é muito interessante essa parte. Os vacúolos têm função fundamental nisso, porque é eles que armazenam essas substâncias, né? Então, parasitas, herbívoros, né? Estão ajudando na proteção dessa planta, então, através dessas substâncias de defesa, certo? Aqui, então, o vacúolo, por exemplo, né? Aqui nessa célula que eu venho trazendo ali como exemplo, né, né, que eu falei que ela é é um desenho, né? Mas não está tudo bem organizado como está aqui, né? Aqui ele está bem grande, mas, por exemplo, se ela está num meio que está entrando água e saindo água na mesma quantidade, ou seja, isotônico, né? Ele ocupa mais ou menos essa proporção na célula. Porém, se estiver no meio que tiver, ou seja, que ela aumenta a concentração de sais aqui dentro, justamente para puxar mais água, o que vai acontecer? Vai entrar muita água dentro do vacúolo, e vocês observem que todas as outras organelas vão estar tudo espremidas contra a parede celular, né? E esse vacúolo pode ocupar, inclusive, até 90% da, da, da célula, certo? Né? E ela, lembrando, então, que o que faz com que ela não se rompa, né? Ou que ela tenha maior resistência, é a parede celular. Da mesma forma, se perde muita água dessa célula, então, se o meio externo está mais salino do que no meio interno, né, vai toda a água para fora. Daí o vacúolo fica bem pequenininho e, inclusive, né, vocês vejam aqui que parece que vai se descolar o subtoplasma. Ele só fica unido, sabe por quê? Que ele não se descola totalmente, porque aqui é onde estão aqueles canais. Só fica ligado, então, pelos plasmodesmos, porque no caso que entrar mais célula, ele pode entrar por aqui, desculpa, mais água, né? Ela pode entrar por aqui, mas também pode ter trocas pelos plasmodesmos. Então, aqui vocês vejam essa célula, né, flácida, né? Ela não perde a sua conformação, né? Mas o citoplasma, sim, que fica bastante diminuído. Né? Então, aqui, não sei se vocês né, sabiam, mas é no vacúolo também que estão os famosos, né? Os famosos compostos fenólicos do vinho, né? Que são as antocianinas, que dão a coloração tinta, as flavonas, que dão a coloração mais amarelada, e também os taninos, né? Também os taninos fazem parte dos compostos fenólicos, certo? Mas também não é as antocianinas não são presentes só na uva, né? São todos os vegetais, né? Que possuem coloração
vermelha, azul ou roxa, certo? Beterraba é um grande exemplo de super rico em taninos, desculpa, em antocianinas, né? Até porque hoje o pessoal também está preferindo aquela alface que é o colorida, aquela, né? Ela também de forma de tem mais essa composição, tem maior composição de antocianinas do que numa alface verde, né? E hoje a gente já sabe, né? Então diversos estudos, né? Que são essas antocianinas presentes no vinho, esses compostos fenólicos, né, que tem uma relação direta, né, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Então, a redução do colesterol ruim, aumento do colesterol bom, impacto de doenças coronárias também, né? Uma menor índice de doenças coronárias em pessoas que têm um consumo regular não só de vinho, né? Mas de antocianinas, que pode ser de outras fontes também, né? Então, tudo isso, as antocianinas causam de bem para a saúde, né? Também a pressão arterial também, né? Melhor regulada. Né? Então, são compostos que fazem extremamente bem para a saúde dos humanos, né? Para a nossa saúde, e que estão ali presentes no vácuo, certo? Então, vocês vejam ali como ele ocupa um espaço grande, né? Já que, então, essas substâncias estão presentes ali, né? Então, ele consegue, inclusive, dar a coloração para uma uva tinta, por exemplo, sobretudo na película, certo? Para ver como ele ocupa um espaço grande na célula. Então, por hoje era isso. Não, a gente vai ver mais outras organelas na semana que vem. Na semana que vem, não, na aula de sábado, acho que a gente finaliza, certo? Mas eu não queria colocar muito conteúdo para vocês também, porque eu sei que é bastante informação, né? Então, né, não vamos sobrecarregar. Ficaram alguma dúvida, Bruno? Pode falar. Em relação às notas, né? Vai ser prova ou vai ser trabalho feito? Eu esqueci como a gente conversou sobre isso, mas Eu não sei se é o meu fone ou o que, mas tá bem ruim de eu te ouvir, ou se é a tua internet. É o do Bruno, também não consegui escutar. em relação. Melhorou? Ou não? Não. Não, Bruno. Melhorou? Agora sim, Agora um sim. pouco. Opa, oi? Não. Não melhorou? Muito Então, pouco. Tenta falar de novo, vamos ver se dá para entender. pior que tá ruim aqui também para mim, eu tô escutando muito baixo. Tu não quer escrever, quem sabe? Não sei se ele tá escrevendo. Tava bem Será ruim. que agora tá ouvindo? Tá, agora sim, agora melhorou. Tá. Deve ser o meu fone de ouvido aqui, que eu tô no celular, tô sem computador. Sobre as avaliações, o conteúdo vai ser prova? Como é que vai ser? A gente. Aham. Vai ser duas provas, tá? Tá Tá. no plano de ensino. Então, essas duas provas vão valer 66%. Cada uma vale Tá. 33,33. E daí o resto da nota vai ser do relatório da aula prática que a gente vai fazer, certo? Tá bom. E a média Era é isso mesmo. 6 também, como as disciplinas. Ah, tá. Nossa, não consegui ouvir nada da outra vez que tu falou. Foi justamente isso. Então tá, professor. Tá, Perfeito. tá Minha bom. dúvida era essa. Tá. Tá. Eu acho que Obrigado, também, valeu. depois, quando eu terminar os conteúdos, eu também vou dar alguns exercícios, assim, bem básicos, já para vocês
irem treinando das provas. Daí também isso aí vai entrar nesses 33% da segunda nota, da terceira nota, no caso, certo? Tá ótimo. Beleza. Valeu, Ok? professor. Mais alguma Obrigado. dúvida, pessoal? Não, imagina, eu que agradeço. Mais alguma dúvida? Não, professor, tudo ok. Tudo ok? Tá.